5 corações partidos pela perda. Sonhos adiados ou solidão silenciosa. Joseph Crowfeather olhou para Thomas, Marcos, Samuel, David e Benjamin trabalhando a terra ancestral e soube: nenhum grão colhido curaria suas dores. Aos 68 anos, o patriarca Apache fez a aposta mais ousada de sua vida, menos desfiar 40 anos de economias para encontrar esposas que dessem nova luz aos olhos de seus meninos. Mas será que o amor pode ser plantado como semente? O ano era 1962, quando Joseph Crowfeather tomou a decisão mais difícil de sua vida, aos 68 anos. A manhã começou como todas as outras, na pequena reserva Apache, no Arizona. O sol nascia devagar sobre as montanhas vermelhas, pintando o céu de laranja e rosa. Joseph estava sentado na varanda de madeira de sua casa. Simples, honrando Paraú, vale onde seus 5 filhos trabalhavam a terra que a família cultivava há 3 gerações. Suas mãos calejadas seguravam uma xícara de café preto e quente. O vapor subia no ar frio da manhã, misturando-se com o cheiro de sálvia que crescia selvagem pelos campos. Ele observava cada um de seus filhos, com o coração apertado. Thomas, o mais velho de 32 anos, cavava a terra com força demais. Suas costas curvas mostravam o peso da tristeza que carregava, desde que perdeu a esposa jovem, em um acidente 2 anos atrás. O rapaz trabalhava da manhã à noite, como se o cansaço pudesse apagar a dor. Marcos, de 29 anos, pintava pequenas pedras enquanto descansava debaixo de uma árvore. Era diferente dos outros irmãos. Gostava de cores e formas de Cryer coisas, bonitas com as mãos. Mas na reserva, Art não colocava comida na mesa. Samuel, o do meio com 27 anos, discutia com um trator velho que insistia em quebrar toda semana. Era inteligente e queria modernizar tudo, mas esbarrava sempre na falta de dinheiro e na resistência dos mais velhos. David, de 25 anos ou mais quiet de todos, lia um livro grosso sobre animais, enquanto as ovelhas pastavam ao seu redor. Sonhava em ser veterinário, mas a faculdade custava caro demais para uma família como a deles. E Benjamin, o caçula de 23 anos, plantava sementes com cuidado. Special falava com as plantas como se fossem pessoas, preocupado com a terra que ficaria cada vez mais seca a cada ano que passava. Joseph suspirou fundo. 5 filhos bons, trabalhadores, mas todos perdidos de alguma forma. Todos solitários. Precisando de algo que ele não sabia como dar. É hora, murmurou para si mesmo, colocando a xícara vazia no chão de madeira da varanda. Na cultura Apache, um pai tem responsabilidades sagradas. Deve proteger, ensinar e garantir que a família continue forte. Joseph tinha cumprido 2 dessas responsabilidades. Agora, chegara a hora da terceira. Ele se levantou devagar, sentindo o peso dos anos nas articulações. Suas botas fizeram barulho no chão de madeira, enquanto caminhava para dentro de casa. Na sala simples, decorada apenas com algumas fotos antigas, e uma manta tecida por sua falecida esposa, ele se dirigiu ao pequeno baú de cedro no canto. Lá dentro, guardava suas economias. Dólares contados e recontados, guardados centavo por centavo ao longo de 40 anos de trabalho duro. Dinheiro que planejava deixar de herança, mas que agora usaria para algo mais importante. Mary, disse ele para a foto emoldurada de sua esposa, que sorria do alto da lareira. Chegou a hora de encontrar esposas para nossos meninos. Eles de famílias próprias. De propósito, de alegria. O silêncio da casa foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Joseph sabia que sua decisão seria polêmica. Os tempos estavam mudando. Os jovens falavam cada vez mais sobre escolher seus próprios parceiros, sobre amor romântico e liberdade. Mas ele também sabia algo que eles ainda não entendiam. Que uma família bem construída, baseada em respeito e propósito comum, podia crescer em amor verdadeiro. Ele mesmo havia aprendido a amar Mary profundamente depois do casamento arranjado. Por seus pés, Joseph vestiu sua camisa social mais limpa e suas botas de domingo. Penteou os cabelos grisalhos para trás e olhou-se no espelho pequeno do banheiro. Os olhos castanhos refletiam determinação misturada com medo. Que Houston me dê sabedoria, rezou em Apache, invocando o grande espírito para abençoar suas decisões. Quando saiu de casa, o sol já estava alto. Seus filhos pararam de trabalhar e olharam para ele com curiosidade. Era estranho ver o pai vestido formalmente numa quinta-feira comum. Meninos, chamou ele, com a voz firme mas carinhosa. Venom, cá, temos que conversar. Os 5 se aproximaram, ainda com terra nas mãos e suor na testa.
Thomas limpou as mãos na calça jeans desbotada. Marcos guardou as pedrinhas pintadas no bolso da camisa. Samuel desligou o trator que finalmente tinha funcionado. David fechou o livro, marcando a página com uma folha seca. Benjamin bateu a terra das botas no degrau da varanda. Sentem, disse Joseph, apontando para os bancos de madeira que ele mesmo havia construído anos atrás. O vento soprou suave, trazendo o cheiro das montanhas e o som distante dos cavalos no pasto. Era um momento que ficaria na memória de todos para sempre. Vocês são homens bons, começou Joseph, olhando cada filho nos olhos. Trabalhadores, respeitosos, inteligentes. Mas falta algo em suas vidas. Falta a família própria. Samuel franziu a testa. Pai, não é tão simples assim. Os tempos são diferentes agora. Joseph levantou a mão, pedindo silêncio. Deixem-me terminar. Passei a noite inteira pensando, conversando com sua mãe. Ele olhou para a janela da sala, onde a foto de Mary era visível. Decidi que vou procurar esposas adequadas para vocês. 5. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o vento entre as folhas da árvore grande, ao lado da casa. Benjamin foi o primeiro a falar. Pai, com todo respeito, mas isso não é mais costume. Na nossa família sempre foi costume, interrompeu Joseph. E olhem só, o resultado. Seu avô escolheu sua avó. Eu escolhi sua mãe. Foram casamentos felizes. Famílias fortes. Thomas balançou a cabeça devagar. Pai, depois que perdi Sarah, não sei se consigo. É exatamente por isso que precisa tentar de novo, disse Joseph com gentileza. A dor não vai embora sozinha. Meu filho precisa ser substituída por algo novo. Algo bom. Marcos brincava nervoso com uma pedrinha no bolso. E se a mulher que o senhor escolher não gostar de mim? E se ela achar que sou estranho por gostar de pintar? Joseph sorriu pela primeira vez naquela manhã. Então vou procurar uma mulher que ache suas pinturas bonitas. David, sempre prático, perguntou. Como vai pagar por tudo isso, pai? Casamentos custam dinheiro. Tenho minhas economias, respondeu Joseph. E vale cada centavo se vocês ficarem felizes. Samuel suspirou fundo. Pai, e se não dar certo? E se forçarmos essas mulheres a se casarem conosco e elas ficarem infelizes? Não vou forçar ninguém, garantiu Joseph. Vou procurar famílias que também queiram esse tipo de arranjo. Vou conversar, conhecer, me certificar de que é bom para todos. Isso vai levar tempo. O sol estava ficando mais forte e a sombra da árvore diminuía. Os 5 irmãos se entreolharam, tentando processar a decisão do pai. Quanto tempo? Perguntou Thomas. 1 ano, disse Joseph. Até o próximo verão. Quero ver meus 5 filhos casados e começando suas próprias famílias. Benjamin engoliu em seco. E se dissermos não? Joseph ficou em silêncio por um momento, olhando para as mãos calejadas. Depois levantou os olhos, e havia lágrimas neles. Então vou respeitar. Mas vou ficar muito triste por vocês, porque sei que a solidão está comendo o coração de cada um. E sei que vocês merecem ser felizes. O vento soprou mais forte, levantando um pouco de poeira do chão. Ao longe, um falcão voou em círculo sobre os campos, procurando algo. Thomas foi o primeiro a falar. Está bem, pai. Confio no Senhor. Marcos concordou com a cabeça. Se encontrar alguém que me aceite, como SOU... Samuel ainda parecia hesitante. Preciso pensar mais um pouco. David fechou os olhos. Vou aceitar, mas com uma condição. Quero conhecer a pessoa antes. Benjamin, o mais jovem, olhou para os irmãos e depois para o pai. Se é isso que o senhor acha melhor? Joseph sentiu um alívio enorme no peito. Não, seria fácil, mas seria possível. Obrigado, meninos. Vou começar as conversas ainda hoje. E prometo que vou escolher com o coração, pensando na felicidade de vocês. Enquanto os filhos voltavam ao trabalho, Joseph ficou sozinho na varanda, observando-os. Sabia que estava prestes a começar a missão mais importante de sua vida. Se essa história te tocou até aqui, deixe um comentário sobre o que você achou. A jornada de Joseph está só começando, e as surpresas que virão vão mexer com o coração de toda a família. Joseph Crowfeather não tinha nascido para ser um homem fácil de entender. A reserva San Carlos, no Arizona, estendia-se por milhas de terra vermelha e montanhas, que tocavam o céu azul profundo. Era um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar, onde as tradições antigas ainda encontravam espaço entre os desafios do mundo moderno. Joseph havia nascido nesta terra
Em 1894, quando os Apache ainda lutavam para manter suas tradições vivas depois de anos difíceis, seu pai, um homem severo chamado Robert Crowfeather, havia lhe ensinado que um Apache deveria ser forte como a rocha das montanhas e flexível como o vento do deserto. A família é como uma árvore, costumava dizer Robert, enquanto trabalhavam juntos nos campos de milho. As raízes ficam profundas na terra dos antepassados. O tronco permanece firme contra as tempestades, e os galhos se estendem para proteger os que virão depois. Joseph cresceu acreditando nisso com cada fibra de seu ser. A casa onde ele criara seus 5 filhos era simples, mas sólida, construída com madeira de pinho e pedras do rio. Tinha 3 quartos pequenos, uma cozinha que cheirava sempre a pão fresco e especiarias, e aquela varanda onde ele passava as manhãs observando a vida acontecer. No quintal, Mary havia plantado um jardim que ainda florescia todos os anos, mesmo 3 anos depois de sua partida. Tomates vermelhos e redondos, feijões que subiam em estacas de bambu, e uma horta de ervas que perfumava todo o terreno. Era como se ela ainda estivesse ali, cuidando de tudo com suas mãos delicadas. Joseph caminhava entre as plantas, tocando as folhas com cuidado. Lembrava-se do dia em que conheceu Mary. Há 35 anos, também havia sido um casamento arranjado, organizado pelos pais de ambos durante uma reunião de famílias no verão de 1927. Ele tinha apenas 33 anos, e era um homem tímido, de poucas palavras. Mary tinha 21 e olhos que brilhavam como estrelas quando sorria. No primeiro encontro, ficaram sentados em silêncio na varanda da casa dos pais dela, ouvindo o vento sussurrar entre as árvores. "Você gosta de cavalos?" ela havia perguntado, quebrando o silêncio. "Sim", respondeu ele, surpreso com a pergunta. "Eu também. Acho que é um bom começo." Ela sorriu. E havia sido mesmo um bom começo. Nos primeiros meses de casamento, Joseph e Mary descobriram que compartilhavam mais do que imaginavam. Ambos acordavam cedo para ver o nascer do sol. Ambos gostavam de trabalhar com as mãos, ele com madeira, ela com tecidos. Ambos acreditavam que a família era o tesouro mais importante que uma pessoa podia ter. O amor não veio de uma hora para outra, como nos filmes que passavam no cinema da cidade. Veio devagar, crescendo como uma planta bem cuidada. Primeiro, foi respeito. Depois carinho. Por fim, um amor profundo e verdadeiro que durou até o último dia de vida de Mary. Joseph parou diante da árvore favorita da esposa, um carvalho gigante que dava sombra para metade do quintal. Encostou a mão no tronco áspero e fechou os olhos. "Mary, será que estou fazendo a coisa certa?", murmurou. "Os meninos estão diferentes agora. O mundo está diferente. Às vezes penso que deveria los escolher sozinhos." O vento balançou as folhas, criando um som suave que parecia uma resposta. Joseph abriu os olhos e olhou para a casa. Era quase meio-dia, e ele precisava começar sua missão. Tinha decidido procurar primeiro as famílias que conhecia há mais tempo, pessoas de confiança que entenderiam suas intenções. Vestiu seu chapéu de palha e caminhou até a garagem onde guardava sua caminhonete. Ford, 1955. Azul desbotada, mas ainda funcionando perfeitamente. O motor tossiu algumas vezes antes de pegar, enchendo o ar com um cheiro de gasolina queimada. Sua primeira parada seria na casa dos Martinez, uma família mexicana Pat, que vivia a 5 milhas de distância. Helena Martinez tinha 2 filhas solteiras, e Joseph sempre havia respeitado a forma como a família criava os filhos, menos com disciplina, mas também com amor. Enquanto dirigia pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha atrás da caminhonete, Joseph pensava em cada um de seus filhos. Thomas precisava de uma mulher forte, que o ajudasse a superar a tristeza. Alguém paciente, capaz de entender que às vezes um homem precisa de tempo para falar sobre seus sentimentos. Marcos precisava de alguém que visse beleza nas coisas simples, que não achasse estranho um homem gostar de cores e formas. Talvez uma professora, ou uma mulher que também gostasse de arte. Samuel precisava de uma parceira inteligente, que entendesse suas ideias sobre modernizar a fazenda. Alguém que não tivesse medo de mudanças, mas que respeitasse as tradições importantes. David precisava de uma mulher que compartilhasse seu amor pelos animais e pela natureza. Alguém que o apoiasse em seus sonhos de estudar, mesmo que isso significasse menos dinheiro nos primeiros anos. E Benjamin, seu caçula, precisava de alguém que entendesse sua preocupação com a terra e o meio ambiente. Uma mulher que visse o futuro da mesma forma que ele. Joseph suspirou. Não seria fácil encontrar 5 mulheres que se encaixassem perfeitamente com seus filhos, mas ele tinha fé de que o grande espírito o guiaria no caminho certo. A casa dos Martinez apareceu no horizonte,
uma construção de adobe com telhado, de telhas vermelhas, e uma varanda coberta de videiras. Galinhas ciscavam no quintal, e o cheiro de tortilhas Rican Feitos vinha da cozinha. Joseph estacionou a caminhonete e ficou alguns minutos organizando os pensamentos. Sabia que a conversa seria delicada, precisava explicar suas intenções, sem soar desesperado ou antiquado. Helena Martinez saiu da casa quando o viu chegar. Era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, e um sorriso caloroso, que fazia qualquer visitante se sentir bem-vindo. Joseph, que surpresa boa! Entre. Acabei de fazer café e biscoitos. Obrigada, Helena. Na verdade, vim conversar sobre um assunto importante. Ela o conduziu até a varanda, onde 2 cadeiras, de vime, esperavam à sombra das videiras. O som das abelhas zumbindo entre as flores criava uma música suave de fundo. Como estão seus meninos? Perguntou Helena, servindo café em xícaras de porcelana delicada. Estão bem, trabalhando duro como sempre, mas... Joseph hesitou, procurando as palavras certas. Helena, você me conhece há muito tempo. Sabe que sou um homem direto. Claro, Joseph. Pode falar. Estou procurando esposas para meus filhos. Casamentos sérios, bem planejados, e pensei em suas filhas. Helena não pareceu surpresa. Colocou a xícara de café de volta no pires e olhou para ele com interesse. Carmen tem 26 anos, e Sofia tem 24, disse ela pensativa. São moças trabalhadoras, educadas. Carmen ensina, escola da reserva, e Sofia ajuda aqui em casa, e tem jeito para cozinha. Exatamente o tipo de mulher que procuro, disse Joseph. Você consideraria um arranjo? Helena ficou em silêncio por um momento, observando as galinhas no quintal. Tipo, sorriu Joseph. Vou ser honesta com você. Meus tempos também estão mudando. Mas acredito que um bom casamento pode começar de qualquer forma, desde que haja respeito e boa vontade dos dois lados. Então você está interessada? Estou interessada em conversar mais. Quero conhecer melhor seus filhos e entender que o tipo The Home and Snow, e quero que minhas filhas tenham voz na decisão final. Joseph sentiu uma onda de alívio. Era exatamente a resposta que esperava menos, nem um sim imediato, nem um não definitivo. Uma abertura para conversas sérias. Que tal organizarmos um jantar domingo que vem? Meus 5 filhos e sua família. Nada formal. Apenas uma oportunidade de todos se conhecerem melhor. Perfeita ideia! Concordou Helena. Vou conversar com as meninas hoje à noite. Quando Joseph voltou para casa no final da tarde, encontrou seus filhos terminando o trabalho do dia. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Como foi, pai? Perguntou Thomas, limpando as ferramentas. Bem, domingo teremos visitas para jantar. Já começou? Disse Samuel, com um misto de nervosismo e curiosidade na voz. Comecei, confirmou Joseph, e tenho um bom pressentimento sobre isso. Naquela noite, enquanto preparava o jantar sozinho na cozinha que ainda cheirava aos temperos de Mary, Joseph sentiu pela primeira vez em anos que estava no caminho certo. Comente aqui embaixo se você também acredita que algumas tradições podem ser adaptadas para os tempos modernos. A história está apenas começando, e as surpresas serão muitas. O domingo chegou com um céu limpo e sem nuvens, como se até o tempo conspirasse a favor dos planos de Joseph. Desde cedo, a casa dos Crowfeather fervilhava de atividade. Os 5 irmãos acordaram antes do sol nascer, cada um lidando com os nervos à sua maneira. Thomas limpou a casa inteira 2 vezes. Marcos pintou pequenas flores em pedrinhas para decorar a mesa. Samuel consertou a cerca da frente que estava bamboleando há meses. David arrumou o quintal, organizando até as ferramentas de jardinagem. Benjamin colheu os tomates mais bonitos da horta de Mary. Joseph observava tudo da varanda, bebericando seu café matinal. Seus filhos estavam mais agitados do que ele em 30 anos de convivência. Era bom ver que se importavam, mesmo que estivessem nervosos. Pai, chamou Thomas, saindo de casa com uma camisa social branca passada a ferro. O senhor tem certeza de que isso é uma boa ideia? Tenho, respondeu Joseph. Mas sua voz carregava uma pontinha de nervosismo que ele tentou esconder. A verdade era que Joseph também estava ansioso. Fazia anos que não recebia visitas para um jantar formal. Mary sempre cuidara dessas ocasiões com graça e naturalidade. Agora, ele teria que improvisar. Às 2 da tarde, o barulho de um motor anunciou a chegada dos Martinez. Joseph alisou a camisa e caminhou para receber os convidados, seguido pelos 5 filhos em fila indiana. Da caminhonete verde desceram Helena Martinez, seu marido Roberto, um homem baixo e simpático de bigode grisalho,
e suas 2 filhas. Joseph as conhecia de vista, mas nunca havia realmente conversado com elas. Carmen, a mais velha, tinha cabelos castanhos ondulados presos em uma trança lateral e vestia um vestido azul simples. Seus olhos escuros eram inteligentes e observadores. Sofia, 2 anos mais nova, tinha cabelos lisos e escuros, um sorriso tímido, e vestia uma saia rodada verde com uma blusa branca bordada à mão. Seja bem-vinda, família Martinez, disse Joseph, apertando a mão de Roberto e beijando a mão de Helena, conforme o costume. Obrigado pelo convite, Joseph, respondeu Roberto. Trouxemos um pouco de mole da Sofia. Ela faz o melhor da região. Sofia corou levemente e murmurou um obrigada quase inaudível. Joseph conduziu todos para a varanda, onde havia arrumado 2 mesas compridas cobertas com as toalhas de renda que Mary guardava para ocasiões especiais. As pedrinhas pintadas por Marcos decoravam o centro, junto com flores silvestres, que Benjamin havia colhido na manhã anterior. Que lindo! Exclamou Carmen, observando os detalhes. Quem fez essas pinturas nas pedras? Marcos, que estava escondido atrás do Samuel, deu um passo à frente timidamente. Eu fiz, disse com a voz baixa. São muito delicadas. Você tem real talento artístico, disse Carmen com sinceridade. Marcos sorriu pela primeira vez em semanas. Era raro alguém elogiar sua arte, sem fazer piadas ou comentários sobre homens não deverem se interessar por essas coisas. Roberto examinou a cerca que Samuel havia consertado. Bom trabalho. Você entende de construção? Um pouco, respondeu Samuel, se animando. Na verdade, tenho algumas ideias para modernizar as instalações da fazenda. Sistemas de irrigação mais eficientes, estufas para ampliar a colheita. Interessante, disse Roberto. Também penso nisso. Os tempos estão mudando, e quem não se adapta, fica para trás. Helena observava Thomas organizando as cadeiras com cuidado excessivo. Você sempre foi tão meticuloso? Perguntou com gentileza. Thomas pausou o que estava fazendo. Desde que perdi minha esposa, acho que me tornei obsessivo com os detalhes. Como se controlando as coisas pequenas, eu pudesse, não sei, evitar surpresas ruins. Helena tocou seu braço levemente. Entendo, perdi minha mãe há 2 anos. A dor torna a gente mais cuidadoso mesmo. Sofia estava agachada no jardim, examinando as plantas com David. Essa hortelã está com uma praga, comentou ela. Minha avó sempre dizia que água com sabão de coco resolve. Sério? Disse David, interessado. Eu tenho tentado métodos naturais, mas sem muito sucesso. Você entende de plantas medicinais? Um pouco. Ajudo a cuidar da horta lá de casa desde pequena, respondeu Sofia mais relaxada. Agora, Benjamin observava a interação de longe, admirando como Sofia tocava as plantas com carinho, como se realmente se importasse com elas. Joseph serviu limonada gelada, enquanto observava discretamente as interações. Estava surpreso com a naturalidade dos encontros. Não havia forçação nem constrangimento excessivo. As pessoas estavam genuinamente conversando. Joseph, chamou Helena, se aproximando. Posso ajudar no jantar? Claro, respondeu ele. Grato. Para ser honesto, não tenho muita experiência como anfitrião sozinho. Na cozinha, Helena assumiu o comando com eficiência carinhosa. Sofia juntou-se a elas, aquecendo o mole que havia trazido e ajudando a temperar o ensopado de carne que Joseph havia preparado. Seu pai cozinha bem, comentou Sofia com Benjamin, que havia entrado para buscar mais gelo. Ele aprendeu depois que minha mãe, depois que ficou viúvo, explicou Benjamin. No começo queimava tudo, mas foi melhorando. Sofia sorriu. Meu pai também teve que aprender muitas coisas quando minha mãe ficou doente por alguns meses. É bonito ver homens se esforçando para cuidar da família. Do lado de fora, Carmen conversava animadamente com Marcos sobre técnicas de pintura. Você já tentou pintar em tela? Perguntou ela. Não tenho dinheiro para comprar material, admitiu Marcos. Uso o que encontro por aí. Na escola onde trabalho sempre sobram materiais. Se quiser, posso guardar alguns para você. Marcos olhou surpreso. Você faria isso? Claro. Arte é importante demais para ser limitada por falta de recursos. Thomas e Roberto descobriram que compartilhavam a paixão por carpintaria. Você fez esses bancos? Perguntou Roberto, admirando o acabamento. Meu pai ensinou quando eu era jovem, disse Thomas. É relaxante trabalhar com madeira. Cada peça tem sua personalidade. Exato, concordou Roberto. Madeira não mente. Se você tratar bem,
Ela te dá peças que duram gerações. Samuel estava explicando para Carmen suas ideias sobre agricultura sustentável quando David se juntou à conversa, trazendo Sofia. Sofia estava me contando sobre rotação de culturas, disse David. Ela sabe muito sobre técnicas que protegem o solo. Aprendi com meu avô, explicou Sofia. Ele sempre dizia que a terra é como uma pessoa a menos, se você só tirar dela e nunca dá nada de volta, ela fica doente. Exatamente, exclamou Samuel. É isso que eu tento explicar para todo mundo. Precisamos trabalhar com a natureza, não contra ela. Benjamin ouvia a conversa com interesse crescente. Estava impressionado com como Sofia pensava sobre a terra. Da mesma forma que ele, quando Helena chamou todos para o jantar, a mesa estava farta de comida e de conversas animadas. O ensopado de Joseph, o mole de Sofia, tortilhas frescas, salada do jardim e uma torta de maçã que Carmen havia trazido de surpresa. Roberto fez uma breve oração de agradecimento, pedindo bênção sobre a comida e sobre as famílias presentes. Joseph acrescentou uma oração em Apache, traduzindo depois para os convidados. Durante o jantar, as conversas fluíram naturalmente. Contaram histórias sobre a infância na reserva, sobre as tradições que mantinham vivas, sobre os desafios de viver entre dois mundos, o tradicional e o moderno. Vocês sabem, disse Helena depois de um momento de silêncio. Quando Joseph me procurou semana passada, pensei que seria uma conversa muito formal e complicada. Joseph quase engasgou com a comida. Helena, não. Deixe-me terminar. Ela sorriu. Mas vendo todos vocês conversando assim, percebo que às vezes as melhores coisas acontecem de forma natural, mesmo quando começam de forma planejada. Carmen olhou para Marcos. Você gostaria de me ensinar a pintar em pedra? Gostaria muito, respondeu ele, sorrindo. Sofia se dirigiu a David. Você poderia me mostrar sua horta medicinal? Tenho algumas sementes que poderiam interessar. Claro, disse David. Amanhã à tarde, Samuel olhou para Carmen. Se quiser visitar nossa estufa experimental, adoraria, ela respondeu. Thomas estava mais quieto, mas Roberto notou. Thomas, estou construindo um galpão novo. Poderia usar uma ajuda de alguém que entende de madeira. Syria, um prazer, disse Thomas. Benjamin, o mais tímido, sussurrou para Sofia. Você gostaria de conhecer nossa parte da terra onde fazemos compostagem? Muito! Respondeu ela com um sorriso doce. Joseph olhou ao redor da mesa e sentiu algo que não sentia há anos. Esperança verdadeira. Não estava forçando nada. Estava apenas criando oportunidades para pessoas boas se conhecerem. Quando matinês partiram no final da tarde, deixaram atrás mais do que pratos vazios. Deixaram a sensação de que algo especial havia começado. Pai, disse Thomas enquanto lavavam a louça. Foi uma tarde muito boa. Foi mesmo, concordou Marcos. Carmen, diferente do que eu esperava. No bom sentido, acrescentou David. Samuel balançou a cabeça, sorrindo. Ainda acho estranho isso tudo, mas foi legal. Benjamin, o mais jovem, apenas sorriu e continuou secando os pratos. Joseph guardou as toalhas de Mary de volta no baú, mas desta vez com um sentimento diferente, como se ela estivesse ali, aprovando suas escolhas. Um bom começo, Mary, murmurou. Um bom começo. Se você está gostando de ver como os encontros acontecem naturalmente, deixe um like e comenta de onde você está lendo. Ainda faltam muitas surpresas pela frente. 3 semanas se passaram desde o jantar, e a vida na casa dos Crowfeather havia mudado de formas pequenas mas importantes. Marcos acordava mais cedo para pintar. Todas as manhãs, antes do trabalho pesado, ele se sentava no quintal com suas pedrinhas e pincéis improvisados, criando pequenas obras de arte. Carmen havia cumprido a promessa e trazido tintas e pincéis da escola. São sobras, ela dizia. Mas Marcos sabia que ela havia comprado com o próprio dinheiro. Na terça-feira anterior, ela havia aparecido na fazenda depois do trabalho, carregando uma tela pequena e um cavalete dobrável. Pensei que você gostaria de tentar algo maior, disse ela, com aquele sorriso tímido que estava se tornando familiar. Marcos ficou tão emocionado que não conseguiu falar por alguns segundos. Acenou com a cabeça e suspirou fundo. Naquela tarde Carmen sentou-se na grama ao lado dele, observando em silêncio enquanto ele pintava o pôr do sol, atrás das montanhas. Você vê cores que eu nem imagino, murmurou ela quando ele terminou. E você vê possibilidades, onde eu só vejo limitações, respondeu Marcos. Foi o momento em que Joseph, observando da janela da cozinha, percebeu que algo real estava nascendo entre eles. Samuel, por sua vez, havia encontrado em Carmen uma mente que acompanhava suas ideias de inovação. Ela vinha à visita,
Loss 2 vezes por semana, sempre depois das aulas, trazendo livros emprestados da biblioteca da escola sobre técnicas agrícolas modernas. Olha isso, disse ela numa quinta-feira, mostrando um artigo sobre sistemas de irrigação por gotejamento. É usado em Israel, onde o clima é parecido com o nosso. Samuel estudou as imagens com interesse. Isso economizaria muita água. E a água limpa está ficando cada vez mais escassa. Eles passaram a tarde inteira desenhando plantas e fazendo cálculos na terra, usando gravetos como lápis. Joseph observava, de longe, admirado com como Carmen incentivava as ideias do filho, sem nunca fazê-lo se sentir incapaz. David e Sofia desenvolveram uma amizade baseada no amor compartilhado pela terra e pelos animais. Toda segunda e quarta, ela chegava com uma cestinha de ervas secas que a avó havia preparado. Isto aqui é para cavalos com cólica, explicava ela, mostrando uma mistura de folhas. E isto para galinhas que param de botar ovos. David Anna, tudo em um caderno velho, fazendo perguntas sobre dosagens e preparos. Sofia respondia com paciência, às vezes rindo da ansiedade dele para aprender tudo de uma vez. Você quer mesmo ser veterinário? Perguntou ela numa tarde, enquanto observavam as ovelhas no pasto. Quero muito, mas custa caro. David suspirou. Meu primo estudou medicina veterinária na Universidade Estadual. Disse que tem programas de bolsa para estudantes de reservas indígenas. Quer que eu pergunte? David olhou para ela com surpresa. Você faria isso? Claro. Sonhos importantes merecem toda a ajuda possível. Naquela noite, David contou para Joseph sobre a conversa. Era a primeira vez em anos que o pai via esperança real nos olhos do filho. Thomas demorou mais para se abrir. A dor da perda ainda estava muito presente, como uma ferida que cicatriza devagar. Mas Helena Martinez tinha uma sabedoria especial para lidar com corações machucados. Ela começou a vir às quartas-feiras, sempre com a desculpa de trazer alguma comida ou ajudar Joseph com a casa. Na verdade, vinha conversar com Thomas sobre pequenas coisas do dia a dia menos o tempo, as plantas do jardim, o trabalho na fazenda. Você cuida muito bem da horta de sua mãe, comentou ela numa tarde, observando os tomates maduros. Tantoma, como ela deixou? Respondeu Thomas, cortando alguns frutos maduros. Sabe, quando minha mãe partiu, eu também tentei manter tudo igual, mas percebi que as plantas precisam crescer e mudar. É como se elas quisessem continuar vivendo, sabe? Thomas parou de cortar os tomates e olhou para Helena. Era a primeira vez que alguém falava sobre sua perda de uma forma que fazia sentido. Às vezes sinto que se eu mudar alguma coisa vou esquecer dela, admitiu ele. Meu filho, disse Helena, tocando gentilmente seu braço. O amor não se esquece por causa de mudanças. Na verdade, ele cresce quando encontra espaço para respirar. Na tarde, Thomas plantou uma nova fileira de feijões ao lado dos tomates de Mary. Era um pequeno gesto, mas significava muito. Benjamin e Sofia se conectaram através da preocupação compartilhada com o futuro da terra. Ela vinha nas tardes de sábado, sempre trazendo sementes diferentes que havia conseguido com amigos e parentes. Esta é uma variedade de milho, que resiste melhor à seca, explicava ela, mostrando grãos pequenos e escuros. Meu bisavô plantava quando as chuvas faltavam. Benjamin examinava cada semente com cuidado. Onde você aprende essas coisas? Com os mais velhos. Eles sabem segredos que os livros não ensinam. Juntos, criaram uma pequena área experimental, onde testavam diferentes tipos de plantas e técnicas de conservação do solo. Benjamin havia encontrado alguém que entendia que cuidar da terra era cuidar do futuro. Numa tarde de sábado, enquanto observavam as plantas crescerem, Sofia fez uma pergunta que pegou Benjamin de surpresa. Você já pensou em estudar agricultura sustentável? Conheço uma universidade no Novo México que tem um programa específico para nativos americanos. Benjamin ficou em silêncio por um longo tempo. Nunca pensei que fosse possível, disse finalmente. Tudo é possível quando se tem propósito, respondeu Sofia. Joseph observava todas essas interações com um misto de alegria e surpresa. Ele havia planejado apresentar as famílias, mas não havia imaginado que as conexões seriam tão naturais e profundas. Roberto Martinez também visitava regularmente, sempre encontrando projetos para fazer junto com Thomas. Os dois homens trabalhavam, bem juntos, em um silêncio confortável quebrado apenas por instruções sobre madeira e ferramentas. Seu filho tem mãos talentosas, comentou Roberto com Joseph numa tarde, e um coração que precisa de tempo para sarar. Helena tem ajudado. Muito, respondeu Joseph. Minha esposa entende de dor. Perdemos um filho há 5 anos. Acidente de carro.
Ela sabe que algumas feridas só cicatrizam com paciência e companhia. Joseph não sabia da perda dos Martinet. Olhou para Roberto com um novo respeito e compreensão. Sinto muito, disse ele. A vida ensina coisas difíceis às vezes, respondeu Roberto. Mas também ensina que pessoas boas podem se ajudar a carregar o peso. Numa sexta-feira de final de outubro, algo inesperado aconteceu. Carmen apareceu na fazenda mais cedo que o normal, com os olhos vermelhos e o rosto preocupado. Minha mãe está doente, disse ela para Marcos, que pintava na varanda. Febre alta e dor no peito. Papai foi buscar o médico, mas Marcos largou o pincel imediatamente. Vamos pará-lo agora. Não precisa, começou Carmen. Precisa sim, interrompeu Marcos. Famílias se ajudam. Ele chamou os irmãos. E em 15 minutos toda a família Crowfeather estava na casa dos Martinet. Joseph dirigia, enquanto os filhos se preocupavam no banco de trás. Quando chegaram, encontraram Helena na cama, pálida e com dificuldade para respirar. O médico ainda não havia chegado, e Roberto caminhava nervoso pela sala. Sofia estava na cozinha preparando chás medicinais, mas suas mãos tremiam de preocupação. David, chamou Benjamin. Você entende mais de remédios naturais. Pode ajudar. David examinou Helena com cuidado, fazendo perguntas sobre os sintomas. Parece pneumonia, disse ele. Sofia, que ervas você tem para problemas respiratórios? Jonas. Eles prepararam um vapor de eucalipto e menta para ajudar Helena a respirar melhor. Thomas organizou a casa, deixando tudo pronto para a chegada do médico. Samuel foi buscar gelo na cidade para baixar a febre. Marcos ficou com Carmen, segurando sua mão enquanto ela chorava de preocupação. Joseph e Roberto sentaram-se na varanda, dois homens maduros que entendiam o medo de perder alguém importante. Ela vai ficar bem, disse Joseph. Helena é forte. Que sim, murmurou Roberto. Não sei o que faríamos sem ela. Quando o médico finalmente chegou, confirmou o diagnóstico de David pneumonia, mas não muito grave. Com os remédios certos e cuidados adequados, Helena se recuperaria em uma ou 2 horas. Naquela noite, as duas famílias jantaram juntas na cozinha dos Martinets. Era uma refeição simples, sopa que Sofia havia preparado, pão que Benjamin trouxe de casa, e chá de ervas que David havia misturado especialmente para Helena. Obrigada, sussurrou Helena, já se sentindo um pouco melhor. Vocês não precisavam. Claro que precisávamos, disse Joseph. É isso que famílias fazem umas pelas outras. Carmen olhou para Marcos com lágrimas nos olhos. Obrigada por vir. Marcos segurou a mão dela. Sempre vou estar aqui quando você precisar. Naquele momento, Joseph percebeu que sua missão havia sido cumprida de uma forma que ele nunca imaginou. Não havia apenas arranjado casamentos. Havia criado uma família verdadeira, unida não apenas por casamento, mas por cuidado mútuo e amor genuíno. Se essa parte da história tocou seu coração, deixe um comentário sobre como você acha que as famílias podem se formar de maneiras inesperadas. O final está chegando. E será emocionante. O inverno chegou cedo naquele ano de 1962. Trazendo ventos frios que sussurravam mudanças pelas montanhas do Arizona. Joseph acordou numa manhã de dezembro, olhou pela janela e viu algo que o fez sorrir. Seus 5 filhos trabalhavam no quintal junto com Carmen e Sofia, preparando a terra para o plantio da primavera. Eram 8 pessoas, agindo como uma família, unida, cada uma contribuindo com suas habilidades únicas. 3 meses haviam se passado desde a noite em que Helena adoeceu. Desde então, as duas famílias haviam se tornado inseparáveis. Carmen e Sofia jantavam na casa dos Crowfeather pelo menos 3 vezes por semana. Os domingos sempre eram passados juntos, ora numa casa, ora na outra. Mas Joseph percebia que chegara a hora de uma decisão importante. Vestiu suas roupas mais formais, menos a camisa branca que usava apenas em ocasiões especiais, as calças pretas, bem passadas, e o colete de couro que havia sido de seu pai. Penteou os cabelos grisalhos com cuidado e o russeinou o espelho. Hoje é o dia, Mary, murmurou para a foto da esposa. Hoje vou fazer a pergunta que vai selar tudo. Caminhou até a cozinha, onde preparou seu café matinal com mais atenção que o normal. O aroma forte e familiar o acalmou um pouco. Lá fora, escutava as vozes de seus filhos misturadas com as risadas de Carmen e Sofia. Samuel explicava algo sobre rotação de culturas para Sofia, gesticulando animadamente. Carmen ajudava Marcos a organizar suas tintas, que agora ocupavam uma mesa inteira na varanda. Thomas e David trabalhavam juntos consertando um equipamento, enquanto Benjamin testava diferentes misturas de compostagem. Joseph respirou fundo e saiu de casa. Meninos,
chamou ele, com uma voz que fez todos pararem de trabalhar. Carmen, Sofia, venham cá, por favor. Havia algo na voz de Joseph que deixou todos alertas. Era o mesmo tom que ele usava para anúncios importantes. Eles se reuniram na varanda, sentando-se nos bancos que Thomas havia construído. O vento frio balançava as cortinas da janela aberta, e o cheiro de pinheiro vinha das montanhas distantes. Joseph ficou de pé diante deles, com as mãos atrás das costas e uma expressão séria no rosto. Por um momento apenas observou cada pessoa presente, seus 5 filhos, agora homens transformados pelo amor e pelo propósito. Carmen, que havia trazido alegria e cor para a vida de Marcos. Sofia, que havia ensinado David e Benjamin a sonhar com futuros maiores. Há 6 meses começou Joseph. Tomei uma decisão que mudou nossas vidas. Pensei que estava apenas procurando esposas para meus filhos, mas descobri algo muito maior. Ele pausou, olhando para Mary através da janela. Descobri que família não é apenas sangue. Família é escolha, é cuidado, é estar presente quando precisa, é compartilhar sonhos e carregar pesos juntos. Carmen e Sofia se entreolharam, incertas sobre onde a conversa estava levando. Durante estes meses, vi meus filhos florescerem de formas que eu nunca imaginei possíveis. Marcos voltou a sorrir e criar. Samuel encontrou apoio para suas ideias. David descobriu que seus sonhos podem se tornar realidade. Benjamin encontrou alguém que entende sua preocupação com a terra. E Thomas está aprendendo que o coração pode se curar sem esquecer. Joseph fez uma pausa, sentindo a emoção subir na garganta. E vocês, Carmen e Sofia, trouxeram mais do que companhionismo. Trouxeram vida nova para esta casa. Ideias frescas. E principalmente, trouxeram amor genuíno. Ele caminhou até o centro da varanda e se ajoelhou, pegando um punhado de terra vermelha do vaso, onde Mary costumava plantar flores. Na tradição Apache, quando uma família se une verdadeiramente, fazemos um ritual simples. Misturamos a terra das 2 casas, simbolizando que agora somos um só povo, uma só família. Joseph derramou a terra em uma tigela de barro que havia trazido de dentro de casa. Depois olhou para Carmen e Sofia. Se vocês aceitarem oficialmente fazer parte da nossa família, e se meus filhos estiverem prontos para dar este passo, gostaria que fossem buscar um punhado de terra de sua casa para... O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Carmen olhou para Marcos, cujos olhos brilhavam com lágrimas contidas. Sofia olhou para David e Benjamin, que sorriram e acenaram encorajadoramente. Senhor Joseph, disse Carmen com a voz embargada, seria uma honra fazer parte desta família. Para mim também, acrescentou Sofia. Vocês já nos tratam como família há meses. Thomas se levantou devagar. Pai, posso falar? Joseph acenou. Durante 2 anos, achei que nunca mais conseguiria ser feliz. Que a dor da perda ia me consumir. Parasite. Mas esta família menos nossa família ampliada. Me ensinou que é possível honrar quem partiu e ainda ter espaço no coração para quem chega. Ele olhou para Helena, que havia chegado silenciosamente, e observava de perto da porta. Helena, a senhora me ensinou que cuidar é uma forma de amor. E eu gostaria de cuidar da sua família como se fosse minha também. Helena sorriu com lágrimas nos olhos. Meu filho, você já faz isso. Marcos se levantou em seguida, segurando a mão de Carmen. Carmen, você me ensinou que arte não é perda de tempo. É expressão da alma. Quero pintar nossa vida juntos em todas as cores possíveis. Samuel ficou de pé, olhando para Carmen com admiração. Carmen, você acredita nas minhas ideias quando nem eu mesma acredito. Quero construir um futuro melhor ao seu lado. David, sempre. Tímido, levantou-se e tremendo um pouco. Sofia, você me mostrou que sonhos podem ter prazo e plano. Quero é veterinária e voltar para cuidar da nossa terra juntos. Benjamin, o caçula, foi o último a se levantar. Sofia, você entende que cuidar da terra é cuidar do futuro. Quero plantar essa semente com você e ver nossa família crescer como uma árvore forte. Joseph observava com o coração transbordando. Esta não era a família que ele havia planejado. Era muito melhor. Então está decidido, disse ele. Carmen será a esposa de Marcos. Sofia será a esposa de Benjamin. E todos nós seremos uma família só. E David? E Samuel? E Thomas? Perguntou Carmen. Joseph sorriu. David vai estudar veterinária com a bolsa que Sofia conseguiu. Samuel vai implementar suas inovações com o apoio financeiro que Roberto ofereceu. E Thomas vai curar no tempo dele, sabendo que tem uma família inteira para apoiá-lo. Helena se aproximou, carregando 2 pequenas sacolas de terra. Já trouxe nossa parte.
disse ela sorrindo. Estava esperando que chegasse este momento. Joseph, Helena, Carmen e Sofia derramaram a terra de ambas as casas na tigela de barro. A terra vermelha do Arizona se misturou, criando um tom único que representava a união das famílias. Que esta terra seja testemunha, disse Joseph em Apache, depois traduzindo, que duas famílias se tornaram uma, unidas não apenas por casamento, mas por amor, respeito e propósito compartilhado. Todos colocaram as mãos sobre a tigela, sentindo a textura áspera da terra misturada. Era um momento simples, mas profundamente significativo. Roberto chegou naquele instante, voltando do trabalho. Viu toda a família reunida ao redor da tigela de terra, e entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Cheguei na hora certa, disse ele sorrindo. Esta terra vai ser plantada onde? No centro do jardim, respondeu Joseph, para que as próximas gerações lembrem de como esta família nasceu. Naquela tarde, eles plantaram uma pequena árvore de carvalho no local escolhido, misturando a terra das duas famílias ao redor das raízes. Era uma árvore jovem, mas forte, que cresceria devagar e viveria por gerações. Taquiasen, anos, disse Joseph. Nossos netos vão brincar na sombra desta árvore, e vão saber que o amor verdadeiro pode começar de muitas formas diferentes. Quando o sol se pôs naquela noite de dezembro, as duas famílias jantaram juntas pela última vez como grupos separados. A partir do dia seguinte, seriam oficialmente uma família só. Joseph olhou ao redor da mesa repleta de comida, risadas e conversas animadas, e sentiu uma paz profunda. Havia cumprido sua promessa para Mary. Havia garantido que seus filhos teriam famílias próprias, amor verdadeiro e propósito na vida. Mas mais importante, havia aprendido que as melhores coisas da vida não acontecem exatamente como planejamos. Acontecem melhor. Marcos segurava a mão de Carmen enquanto ela descrevia suas ideias para expandir o programa de arte na escola da reserva. Sofia e Benjamin desenhavam plantas de uma horta comunitária que queriam criar. Samuel mostrava para Helena os cálculos de economia de água com os novos sistemas de irrigação. David lia em voz alta trechos da carta de aceitação na universidade. Thomas conversava baixinho com Roberto sobre um projeto de construção de casas para jovens casais na reserva. Era exatamente assim que uma família deveria ser. Cada pessoa apoiando os sonhos das outras, criando juntas um futuro melhor do que qualquer um poderia construir sozinho. Naquela noite, antes do dormir, Joseph caminhou até a árvore recém-plantada. A lua cheia iluminava os galhos jovens que balançavam suavemente no vento frio. Obrigado, Mary, sussurrou ele, por me ensinar que o amor verdadeiro é paciente, é construído dia após dia, e que as melhores famílias são as que escolhemos formar com um coração. O vento respondeu com um sussurro suave entre as folhas, como se Mary estivesse ali sorrindo e aprovando todas as escolhas que ele havia feito. Joseph voltou para casa sabendo que sua missão estava completa. Não exatamente como o havia planejado, mas exatamente como deveria ser. Se essa história falou com sua alma, curta, comente e se inscreva para mais histórias que mostram como o amor verdadeiro pode nascer das formas mais inesperadas. Compartilhe sua opinião sobre famílias que se formam de maneiras diferentes, menos cada história tem sua beleza única.